por que que os stories eles vão te fazer conhecer mais esse público-alvo, né? Por que que justamente os stories, né, em si eles têm esse poder? E eu vou falar para você o seguinte, o princípio disso aqui é que quando você está fazendo aí um marketing dentro do Instagram, basicamente o Instagram está coletando um caminhão, literalmente, de dados sobre esses públicos, certo? E o que que acontece? Se você é pouco ativo na rede social, se você posta pouco, se você interage pouco, se você gera pouco conteúdo, acaba que o Instagram não tem essas informações e o pior, você não vai ter acesso a elas. Dentro do marketing, ter essas informações faz com que você tenha uma estratégia melhorada, uma estratégia mais eficiente e que você consiga ir direto no ponto com o teu cliente, ou seja, você vai saber exatamente o que ele procura, como ele procura, para você poder aparecer para ele e, consequentemente, conseguir fazer ele reservar com você, certo? Então, os stories, eles estão entre esse meio da coleta dos dados do Instagram e esse monte de conteúdo que você vai ter que gerar aí para realmente estar em cima do teu público-alvo, certo? Como o Story ele é um pouco mais dinâmico, você consegue fazer um fluxo de postagens bem maior. E o Story ele te dá algumas ferramentas, inclusive uma delas é a enquete. Então, por exemplo, eu estou na dúvida o que que o meu cliente quer. Então, o que que ele gosta, o que que ele vai fazer. Você vai usar um Story e vai fazer uma enquete. Por quê? As primeiras enquetes, provavelmente você vai ter aí muitos poucos votos. Por quê? Porque ainda está no começo, o Instagram não entende que a galera quer interagir com aquele tipo de conteúdo, certo? E isso também é uma coisa legal, porque quando você vai usando esses stories, quando você vai gerando publicações, meio que você está educando a tua conta de Instagram, a forma como o teu conteúdo funciona. Por exemplo, se a gente faz uma postagem aqui num horário que a gente nunca fez, o Instagram não tem dado, não tem relevância para saber quem quer ver aquele conteúdo naquela hora, ou aquele tipo de conteúdo. Como, por exemplo, se eu coloco um vídeo, ou se eu coloco uma imagem, ou então se eu coloco um gifzinho, tipo uma mensagenzinha com animação. Então, todas essas diferenças, elas são levadas em consideração. E se você tivesse que fazer isso dentro do teu feed, vamos concordar que você ia ter que fazer muito teste, tipo um caminhão de postagens teste para você ter esse fluxo. Já no teu Stories o negócio é bem diferente, porque como aquilo ali fica online só por 24 horas, ele te dá uma liberdade a mais de você fazer esses testes, certo? Então, voltando aqui para o que a gente estava falando das enquetes. Então, você vai fazer, primeira vez, provavelmente vai ter poucos votos, a galera ainda vai estar se acostumando, né? Você ainda não gerou uma frequência dentro dos stories para que eles venham ver esses stories diariamente, certo? Mas ao longo do tempo, quando você for postando e postando e postando, a galera vai começar a clicar, vai começar a votar e você vai começar a usar isso como base na hora de fazer alguma decisão. Então veja bem como aí você já consegue conhecer um pouquinho mais do teu público-alvo. Porque nada melhor do que eles para falar o que que eles realmente querem. Então quando você coloca uma pergunta, você dá algumas opções ali, você já começa a sacar qual é a preferência do teu público, certo? Que tipos de perguntas você pode fazer nas enquetes, o que que seria legal você ficar jogando para essa galera por lá. Por exemplo, você está em dúvida em questão do café da manhã. Se o café da manhã vai ter um item X ou um item Y. Você vai lá e coloca os dois itens para votação. Por quê? Isso mostra a preocupação que você tem com o teu público. E a galera vai começar, olha, legal, meio que eu estou construindo o que eu gostaria de ter quando eu chegar lá na pousada, certo? Então meio que você vai criando essa conexão. E o fato das pessoas estarem votando, estarem interagindo, estarem falando com vocês pelos stories, também mostra essa intenção que eles têm de conhecer vocês na parte física, certo? Outra coisa é relacionado ao envolvimento das publicações. Envolvimento pode ser, vou dar um exemplo que aconteceu, por exemplo, hoje. A gente colocou uma caixinha de perguntas que a gente falou lá no grupo do WhatsApp, se a galera queria receber o link das lives pelo WhatsApp ou não, certo? Então isso foi uma enquete, foi um tipo de pergunta que a gente fez. E as respostas desse pessoal, elas são um tipo de engajamento, certo? Então, para que esse engajamento funciona para nós como pousada, como negócio, dentro ali do perfil?
O Facebook, ele é uma máquina muito inteligente, ele tem um algoritmo que ele se adapta ao tipo de público que você tem. Então, sempre que a pessoa vai e clica, gera uma ação, que você faz alguma interação com a tua página, ele meio que marca o perfil dessa pessoa. Então, ele sabe mais ou menos qual é o gosto dessa pessoa, o que ela curte, o que ela não curte, quais são os tipos de publicação que ela mais assiste. Então, se ela gosta mais de vídeo, se ela gosta mais de imagem. E ela começa meio que traçar ali um perfil do tipo ideal de pessoa para a tua página. E aí o que o Facebook faz? Ele começa a fazer sugestão da tua página com base nesse perfil. Então, se tem uma pessoa que é muito parecida com essa pessoa que fica clicando nas enquetes, ele vai lá e joga um conteúdo teu. Tipo assim, como quem não quer nada, sabe? Aí aparece para você esse conteúdo e daqui a pouco você começa a ter mais pessoas chegando. Então ele vê que tem um padrão de comportamento e ele começa a achar essas pessoas com esse padrão para você. Principalmente se você faz anúncios, porque se você estiver fazendo anúncios, isso de certa forma é um público gigante que você tem para anunciar. Isso chama-se lookalike ou semelhante. Então, público semelhante às pessoas que curtem a minha página, as pessoas que envolveram com a minha página. Aí você vai ver lá, tem 1 milhão de pessoas que tem mais ou menos esse mesmo perfil. E o Facebook, ele leva muito em consideração, tipo, esses costumes. Tipo, se a pessoa viaja bastante, se a pessoa não viaja. E isso faz, de certa forma, como você saia na vantagem. Então, quanto mais as pessoas interagem com você, mais fácil fica de você achar um público mais qualificado dentro do Instagram e, consequentemente, do marketing da tua pousada, certo? Então, esse envolvimento, ele vai ser consequência. Então, quanto mais stories que puderem interagir com a pessoa você tiver, mais esse público vai ficar grande, mais essas pessoas vão ter, vamos dizer assim, mais o Facebook vai ter essas informações para tornar aí as pessoas semelhantes ainda melhores, tá? Então, sempre que você puder, joga lá uma enquete, joga uma caixinha de pergunta, alguma coisa que a pessoa possa clicar e interagir com aquela postagem, certo? Beleza? Outra coisa que o Story também vai ajudar você a conhecer do teu público. A gente até já falou um pouquinho sobre isso, mas são os horários das publicações. Então, vamos dar um exemplo. Eu chego lá e coloco todo dia às 10 da manhã. Então 10 da manhã é um horário que todo dia eu vou lá e coloco um story. Beleza. 10 da manhã eu começo a ter um fluxo, a galera começa a se acostumar e eu começo a saber, ó, tipo, todo dia às 10 da manhã, mais ou menos umas 40, mais ou menos umas 50, mais 100 pessoas veem os meus stories, certo? Agora, quando eu posto às 18 horas, são 200. Aí se eu posto às 19, são 300. Então, você começa a ver, mais ou menos pelo horário que você faz essa publicação, quantas visualizações tem, quantas pessoas online costumam estar naquele horário, certo? Isso te dá mais ou menos uma base de qual que é a forma que você precisa para postar. Então, se eu quero postar e quero ter muitas pessoas online, eu vou e posto nesse horário das 7, por exemplo, que a gente citou que tinha 300. Então, isso já te dá um norte para quando você posta. Então, por exemplo, eu quero uma postagem onde eu preciso de muita atenção, eu quero passar um recado, alguma coisa relacionada a um evento que vai acontecer, eu quero que o máximo de pessoas possível veja esse story. Eu vou e posto no horário de pico, que a gente chama. E você vai conseguir visualizar isso muito fácil. Então sempre você vai ver lá qual é a publicação que eu postei, qual é o horário, qual foi o pico de visualização dela, certo? Você vai começar a conhecer os horários dos seus hóspedes. Isso é muito legal, principalmente quando você precisa aí, igual eu falei, colocar publicações que são importantes. Então vamos dar um exemplo. Se hoje eu quisesse dar uma novidade em relação, por exemplo, ao DPR, eu iria lá e estudar qual é o horário de pico exato daquele dia e vou fazer a postagem nesse horário de pico. Então, se for às 6, se for às 7, enfim, vou lá e coloco, aí vou ter mais aproveitamento da minha postagem. E isso também, né, ela vai ficar 24 horas, mas já no começo ela vai ser muito vista e isso faz com que o Instagram distribua esse story ainda mais. Então, usar os horários de publicação, se programar para fazer essas publicações é muito interessante, justamente porque você consegue tirar o máximo proveito aí do orgânico. Para você que não sabe o que é orgânico, é o gratuito dentro do Instagram, beleza? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é relacionado aos dias da semana.
Porque assim como os horários, você também tem picos de dias. Então, por exemplo, a galera tá mais online na sexta, aí não tem quase ninguém online no sábado, certo? Então, isso vai conforme o tipo de público. Tem público que já é mais baladeiro, então no sábado ele já quer sair desde cedo, não para em casa, não tem tempo nem para mexer no celular, né? Então, sábado, vamos dar um exemplo, não é um dia bom. Vou compartilhar com vocês um pouquinho aqui do que é o viver de pousada. Por exemplo, a gente sabe que a maior parte do fluxo de trabalho dos pousadeiros é entre sexta e o domingo. Então, esse período entre sexta e domingo não é um horário bom para a gente colocar postagens, vídeos importantes. Tanto que quando a gente faz, por exemplo, os treinamentos, faz, por exemplo, os eventos, os desafios, geralmente não tem conteúdo na sexta, no sábado e no domingo. Justamente porque a galera não está online nesse ponto, eles estão trabalhando, eles precisam estar atendendo ali os clientes e isso dificulta para eles conseguirem acompanhar o conteúdo, certo? A gente deixa de postar? Não, a gente sempre posta. Mas os conteúdos que são muito importantes, a gente evita colocar nesses 3 dias em específico. Por quê? Porque justamente para dar mais, vamos dizer assim, comodidade para a galera que segue a gente, certo? Então isso também vai acontecer com vocês. Quando vocês tiverem esse fluxo de postagem, vocês vão começar a perceber quais são os dias bons para vocês postarem e quais são os dias ruins de vocês postarem. E lembrando que aqui os stories, eles são quase que como uma ferramenta de teste, tá? Porque como eles apagam a cada 24 horas, você pode colocar um fluxo gigante em um dia, um fluxo menorzinho em outro, um fluxo médio controlado no terceiro dia e bombar de volta depois. Então, você vai conseguir fazer isso, testar todos os horários, também conseguir colocar lá em diferentes dias da semana, para que você vá gerando esse conhecimento, que você vá agregando esse valor para você como pousada, certo? Isso é bem legal pelo fato de que quando você conhece o teu público, você já começa a ser mais assertivo. Então aí acaba com aquele mimimi que a gente falou lá no começo, entendeu? Tipo, os meus stories não tem visualização. Quem que não garante que você está postando em um horário ruim para o teu público? Ou em um dia da semana que não é muito legal? Aí, tipo, por exemplo, você vai lá e define, olha, eu vou postar 3 vezes por semana. Tem muito pousadeiro que faz esse tipo de post. Então, 3 vezes por semana, eu vou lá e faço um post no Instagram. Quem que não garante que você não escolheu os 3 piores dias para o seu hóspede? Aí, todos os seus vídeos, todas as suas fotos, todas as suas publicações, elas acabam com menos visualizações que ela devia. Porque a galera não está online, porque você não usou os dias melhores para eles. Às vezes você pegou o que é o dia melhor para você. Então, quando você usa o Story para você fazer isso, você começa a pegar esses horários para você colocar, vamos dizer assim, bem certinho. Um tiro no alvo, tá? Então isso vai ser bem legal para vocês aplicarem aí na pousada de vocês.